Boas pessoal, estamos aqui na parte 2, ou seja, mais um vídeo da parte 2 da minha casa criativa. Vamos continuar, ok? Então, a casa tinha ficado assim, certo? Meti aqui estes vidros que é tipo para ver estrelitas, ó, estrelinhas. Ah, agora, o que é que a gente vai fazer? Tem aqui duas portas, assim, fuck, assim. Vamos ter aqui um painel de vidro, aqui, aqui. Ou seja, vai ficar aqui duas livres e aqui outra livre, ok? Assim. Pronto. Aqui nesta vamos meter um bloco destes, dois aliás, e vamos buscar um portão. Portão pode ser este. Ok. Isto já tinha acrescentado, eu acrescentei sem gravar, eu peço desculpa, mas esqueci-me não estava a gravar. Idiota. Mas enfim, pronto, está assim, ok. Vou meter aqui também vidro. Sai, sai. Isso. Sai. Sai. Isso. Muito bem. Ainda bem que borraste. Pronto. Ó, temos assim os painéis de vidro, portãozinho, ok. Agora vou aqui buscar uma cerca. Onde é que ela está? Que é para não ir ao inventário. Oi. Assim. Já fechei isto aqui. Não me lembrava. Pronto. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos ter aqui um buraco. Vamos ter um buraco. Aqui outro, ok. Um em cada canto. Talvez. Não sei. Não, não é preciso. Pronto. Vamos meter aqui a nossa cercazita. Não, vamos meter aqui assim. Vamos buscar uma pedra luminosa, mais outra que eu tirei daqui, não sei porquê. Isto não, isto também não. Isto já posso. E a tapete. Um tapete. Tapete azul claro que eu uso como toalha de mesa. E um coisa destes, sabe? Um vermelho. Está-me a faltar a palavra. Então, meter aqui então isto. Agora meter a cerca por cima. Isto é só para dar claridade, como eu tapei os cantos. É para dar claridade. Aqui vamos ter a mesa azul. Fuck. Yeah. Mesa azul. E aqui vai ser o tapete vermelho. Como nos Oscars. Nos Oscars também tens o tapete vermelho. Aqui também tens. Pronto. Vai ficar assim. Agora lá dentro. Lá dentro tipo, vê-se assim em escuro. E vou tapar. Vou meter aqui também escuro. Agora aqui vou meter também tudo escuro. E aqui também. Pronto. Então vamos tapar isto aqui. Vai ser mais fácil eu fazer tiras. Onde faz assim tiras que é para ser mais fácil. Aqui mais uma, pronto. E aqui outra. Aqui uma. Isto não precisa de ser igual, ok? É uma tira e está feito. Ok. Ontem talvez à tarde grava um bocado de CS. Go. Agora estou aqui a fazer a segunda parte desta casinha. Lindinha.
Isto é uma casa linda. Ok. Agora aqui isto. Pronto, agora vamos para baixo. Ok, então o que é que a gente vai fazer aqui? Uma tocha. Mais uma. Aqui outra. Podem ter aqui uma também. Só para dar aqui mais claridade. E aqui meter um pedra laminado. Aqui outra. Aqui. E aqui mais uma. E aqui uma. É só mesmo para dar claridade à casa. Porque como estão a ver a casa está um bocado coisa. Ok, isto já é para depois, mas pronto. Vamos aqui. Eita. Aqui, porra. Isto. Meter assim por cima da janela e por baixo. Vamos fazer aqui um bloco e aqui mais outro. Estou um bocado constipado. Pronto, vai ficar assim, bem fixe. Bem legal. Agora, vamos meter aqui uma. Assim. Não. Pronto. Ficou bem fixe. Tá assim. E agora vamos para aqui inventar. Não preciso de uma cerca outra vez. Foda-se. Uma cerca e isto. Vamos abrir aqui assim isto. Vou meter aqui. É lá, isto fica um bocado aqui. Coisa. Então, vamos assim. Assim. E assim. Ok, aqui um degrauzinho. Olha aí, ó, palhaço. Fosca, já deitei aquilo fora. Vou buscar. Melhor ainda, desta vez vou fazer com empoderado. What? Mal. Mal, mal. The fuck? Hum? What the fuck? Eu não estou a perceber nada disto. Aqui fica mascado assim. Aqui vai ficar com limão. Assim. Pronto. E aqui vira. Assim. The fuck? Já sei, vai ficar assim. Ok, então assim. Ok, pronto. Já temos uma escadinha. Incha. Pronto. Agora eu vou tapar assim para ver o espaço que tenho para subir. Ok. Então assim. Porra. Eu não gosto, não gostei muito destas versões novas por causa do salto automático. Eu por acaso já me esqueci várias vezes de ver isto nas
nas definições para ver se consigo tirarmos. Ok. Aqui em cima ainda não sei o que é que vou fazer, ok? Mas pronto, a primeira parte está feita. Quero fazer isto. Ali, aquela janela vai ficar sem nada. E agora mais uma coisa que possa fazer. Ah, sim, vamos fazer um segundo andar. Ok. Aqui. Pronto. Já está. Este segundo andar fica um bocado grande. Isto nem é segundo andar, eu também estou um bocado par. Isto é o primeiro andar, assim é que é. What? Que é isto? Isto é um posto já. What the fuck? Ok, estava a coçar. Pronto, assim. Vamos meter então o tal bloco aqui, ok? Assim. Onde é que é o posto aqui? Vamos fazer dois, aqui dois. Isto vai ter tipo por aí quatro partes. Ainda só vamos na segunda. Mas pronto, vai ficar assim. Aqui vamos ter uma tocha. Aqui outra. Aqui mais uma. Aqui ter. Oi, vamos ter uma em cada canto. Aqui, estão a ver? Hum, pronto. Isso. Pronto, agora vamos fazer com empedrado. Não, vamos fazer com este. Ok, já aqui está. Fazer consigo. Pronto. Vamos fazer com este aqui. Vamos utilizar a tática da bocado. De pouco. Daqui a pouco. Da bocado. Foda-se também. Fazer as tiras. Para ser mais fácil. Daqui para cima vai ser o telhado só. Não vou. Acho que não vou fazer sótão nem nada disso. Acho que não vale a pena. Mas pronto. Se me der na panca, faço. Se não der, não der. Não dou. Pô, não faço. Foda-se. Mãe. Ok, pronto. Ai, caralho. Pronto. Vou fazer assim. Vamos fazer aqui um coisinho para passar lá para baixo. E pronto. Agora, havíamos de fazer uma varandinha. Vai ser mesmo já. Vai ser já aqui. Não, não pode ser aqui. Aqui também não. Aqui também não. Não, vai ser aqui que se lixe. Vamos buscar um degrau de corte daqui. Vamos estender. What? Não me deixa, what the fuck? Não me deixa ela para caralho. Vamos fazer assim.
Eu acho que esta branca está um bocado grande. Só um bocado. Um pouquinho. Uma coisinha de nada. Ok, agora é que está tudo lixado. Ah, ai. Quem faz mal fica assim que até se lixa. Agora está aqui um muro. Estava aqui um muro. Bué giro. Olha aqui este murinho. Tão giro, olha aqui, ó. Não, isto não vai ficar assim. Quero isto de vidro. Painela de vidro. Aqui um vidro. Lixo, lixo. Este vidro. Uma bed. Onde é que tá uma bed? Uma bedidinha. Não quero uma cerca. Esta cerca. Isto aí de fora, isto também. Uma cerca e tapete. Como já disse, utilizo os tapetes para fazer com toalhas mesas. Que é isto? Planta de cor. What the fuck? Então, o que é que eu vou utilizar agora? Isto, outra vez. Não, deixa eu ver que é uma branca. Ah, há uma laranja. Não sei sempre igual. Não, desta uma bananinha toda jeitosa. Toda jeitinha. Então, pensava que isto pegava aqui. The fuck? Uma tocha. Uma tocha. Ok, ficar assim, toda jeitozinha. Ah, tá jeitosa. Aqui vamos usar também aquela técnica que eu usei ali embaixo. Em todas as janelas. Se não quiserem, façam vocês. Ao vosso gosto, como quiserem. Ok, fosca-se. Ok. Aqui também vou meter. Sai. Vou meter aqui assim. Espero que aquilo chegue ali. Chega. Mas não chega aqui. Nem aqui. Ter aqui um carvalho. Onde é que está o carvalho? E... Poxa. The fuck. Ah, mas folhas de selva. Assim é que é selva. Selva no meio de uma casa. Tá certo. Ai, folhas de selva. Não, não, fica mal. Quero uma tocha. Ah, fica bem fixe assim. O que acho? Está bem fixe. Esqueci-me aqui de uma tocha. Vou meter aqui uns vidrozinhos escurinhos. Assim, eu sei que isto não tem porta, mas vai ter. Não sei aonde. Aqui no meio. Não, aqui no meio fica foi. Onde? Vamos só meter a porta. Assim. Deitar aqui uma porta. Uma porta pode ser esta de madeira, que é mais fácil.
e vai ficar virado para aqui. Estão a ver assim. Pronto, ficou assim. A segunda parte está terminada. A terceira parte é os outros vidros. Aqui fazer aqui os pilares. Ou não, acho que assim também dá bom. E o telhado, ok? Um, como já disse na primeira parte, deem like. É muito bom para mim, incentivam-me a fazer os vídeos. Subscrevam o canal e